Nós estamos iniciando o mês de novembro, nos aproximando do final do ano, um ano de muitas experiências, de muitos aprendizados e também de muitas dores. Indiscutivelmente, esse foi um ano bem difícil, não só para o Brasil, mas para o mundo, porque as nossas expectativas de que a pandemia fosse passar, porque ela já dava sinais de melhora no final do ano passado, acabou não se concretizando. E nós experimentamos a chamada segunda onda, que foi muito difícil e que levou muitas pessoas. Tivemos a desencarnação de muitos amigos queridos, de muitos amores, de muitos filhos, muitos pais, maridos, esposas, mães. Partiram deixando os nossos lares cheios de muita saudade. E amanhã, particularmente, é um dia que a nossa sociedade ela convencionou consagrar o dia de amanhã para a memória daqueles que partiram. E o que pensa o Espiritismo sobre tudo isso? O Espiritismo considera que relembrar as pessoas que partiram é um ato de amor. Seria uma ingratidão de nossa parte se nós, assim que nos desembaraçássemos da convivência com aqueles que tanto foram importantes nas nossas vidas, nós os esquecêssemos por completo, justificando que a vida na matéria é muito pequena diante da imortalidade, portanto, não se justificaria nem sequer ter saudade. Não. Não é assim que a doutrina espírita considera. A doutrina espírita considera que a saudade é um sentimento legítimo, o desespero não. Desespero, a desesperança, a blasfêmia, a ruptura com Deus, esses movimentos emocionais, eles não são saudáveis. A gente até entende que, em virtude da dor, nós possamos ter alguns momentos de negação e de desconstrução do nosso equilíbrio. Mas é preciso, é necessário que nós façamos o esforço para manter a nossa serenidade, ainda mesmo que os nossos corações estejam sangrando. Por que fazemos isso? Por 3 causas distintas. Primeiro, por aquele que partiu. E aquele que partiu, quando ele sente o nosso desespero, o nosso desequilíbrio, ele se angustia. E isso não faz bem ao desenvolvimento espiritual dele. Os espíritos, portanto, nos contam que essa possibilidade de nós termos essa presença desse desespero muito próximo dos nossos dias acaba produzindo nas nossas almas muitos sentimentos de dor, muitas dores. Então a gente pode ter saudade, sim. E como fazer? Orar, lembrar do companheiro querido que partiu, retomar a vida, estar com ele no pensamento, pedir a Deus que o auxilie nessa grande transição, tranquilizá-lo com relação às coisas que ficaram, considerando que nós vamos fazer o esforço para que tudo que ficou aqui siga no seu curso normal. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é por ele, para que ele esteja bem e não se desespere. A segunda razão é por causa de nós, para que nós não nos tornemos enfermos por conta disso, para que as nossas dificuldades emocionais não acabem produzindo em nós desequilíbrios que sejam permanentes e que nos retirem do foco das nossas vidas, que nos adoeçam. Ter dor é compreensível, mas adoecer e permanecer nesse processo de adoecimento por muito tempo deve ser trabalhado sob pena de nós perdermos, de certa maneira, a possibilidade produtiva que temos pelo amargor que pode tomar conta das nossas horas. Então, sentir saudade sim, mas cuidar para que a gente não adoeça por conta disso. E o terceiro fator, qual é? Se já foi o outro e já fomos nós, quem é o terceiro? O terceiro são os que ficaram, os outros filhos, os nossos irmãos, os nossos cônjuges, que não podem ser esquecidos. Às vezes, quando o luto entra no lar, ele esmaga de maneira tão profunda as nossas vidas que nós acabamos esquecendo dos outros, daqueles outros que compõem a nossa equipe doméstica. E o Espiritismo nos ressalta para que não esqueçamos disso.
E no dia de amanhã, que é um dia consagrado para a questão dos chamados mortos, muitos costumam visitar o cemitério. O que pensa o Espiritismo? O Espiritismo? O Espiritismo pensa que aquelas pessoas que assim creem e que isso constitui sua fé, devem viver a fé que possuem. Porque essa é a expressão de religiosidade que elas têm. E não é justo que nós ridicularizemos a fé dos outros, que nós critiquemos as iniciativas que as pessoas fazem, sob a justificativa de que eles não estão lá. Mas para essas pessoas é importante ir. Isso mexe com as almas delas. Então não critiquemos, não ridicularizemos e compreendamos de maneira clara que as pessoas, muitas vezes, têm a necessidade de ir. E aqueles que têm, que vão. Se temos um familiar que não é adepto disso, é espírita, mas a família pede para que vá, vá. Porque acompanhar é bom, estar em família é bom. Pode parecer pernóstico, pode parecer uma atitude de indiferença, dizer, não, eu não vou lá, ele não está lá, ele está aqui, não adianta eu ir lá. É verdade, mas deixe os corações chorarem próximos dos túmulos. Os que nisso acreditam devem permanecer fazendo o que fazem, porque o despertamento da alma é um processo que vai acontecer naturalmente com o amadurecimento do espírito. Então a gente segue, a gente vai. Agora, da nossa parte, individualmente, sabemos da desnecessidade de estarmos lá, porque às vezes o parente está do lado de cá. E falando sobre essa questão daqueles que se doem muito, porque os que partem dão a nós a sensação de que morreram, de que simplesmente desaparecerão das nossas vidas e não vamos mais ter notícias sobre ele, eu quero destacar um vulto da doutrina espírita que desencarnou num dia como o de hoje, 1º de novembro, só que de 1918. Eurípides Barçanufo. Desencarnou numa pandemia, desencarnou da gripe espanhola. Mas a sua desencarnação, sua morte, não justificou o seu desaparecimento. E quanto mais produziu Eurípides até os dias de hoje, realizando tarefas de socorro, tarefas de serviço no mundo espiritual de maneira pujante, dando para nós a compreensão de que Eurípides vive, os nossos parentes também vivem. Oremos, peçamos por eles, guardemos o nosso equilíbrio e cuidemos dos outros, que Deus confiou aos nossos cuidados, para que cumpramos as nossas responsabilidades, ainda que com o coração sangrando, porque é só o serviço ao outro que fecha as nossas próprias feridas.